A paz do Messias chamado Cristo Jesus, meus queridos amados irmãos, para todos vocês. Agora eu convido todos vocês para nós lermos juntos o 24º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, capítulo 44. Aleluia, glória a Deus. Está escrito assim. Aleluia. Aviso aos judeus no Egito. O povo do Senhor nosso Deus, eles não obedeceram a Ele. Aleluia. Quando Ele ordenou, aleluia. Ele falou com o seu escolhido, seu profeta, chamado Jeremias, para ir avisar para o povo de Israel que não saísse de Judá, que permanecesse lá. Aleluia. Que fizesse, aleluia, plantações, colhessem, aleluia, glória a Deus, e morasse nas casas, aleluia, glória a Deus, que ocupasse a terra de Judá. Porém, mas o povo não quis obedecer. Foram embora para o Egito, porque não queriam recomeçar na terra, no lugar aonde o Senhor nosso Deus mandou e ordenou. Porém, quiseram começar uma vida com os costumes, aleluia, glória a Deus, do povo do Egito. Aleluia. Deus já tinha, aleluia, por mãos fortes, braços firmes, aleluia, glória a Deus, tirado o seu povo do Egito, mas eles quiseram voltar para lá de novo. É tipo, aleluia, nessa época, aleluia, glória a Deus, muitos, aleluia, o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele resgata, aleluia, da vida totalmente errada deste mundo, que significa o mesmo, aleluia, significado do Egito. As coisas ruins, o Egito não presta, o mundo também não presta. O Egito não vale nada, o mundo também não vale nada. Aleluia. Mas mesmo assim o povo do Senhor, nosso Deus, escolhido por Ele, desobedeceu e foram para o Egito. Porém Deus, o nosso Pai, nosso Criador, me falou para Jeremias a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis e Mefis e no sul do país. Versículo 2. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse: vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá. Até hoje estão arrasadas e ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessas cidades fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eu aviso primeiro, aconselho que se arrependam e voltem, mas não quiseram se arrepender, não quiseram voltar, não quiseram obedecer. Preferiram continuarem com o coração duro. Aleluia, glória a Deus. Deus tenha misericórdia desse povo de hoje. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado antes. Quer dizer que os de hoje são totalmente rebeldes e desobedientes, que dá no mesmo sentido.
Versículo 4. Eu sempre continuei a amar, a mandar a vocês todos os meus servos, para avisá-los que se arrependam. Os profetas para lhes dizerem que não fizessem essas coisas horríveis que eu detesto. Porque quando vocês adoram outros deuses, vocês não estão me adorando. Quando vocês pedem milagres, cura e bênção a eles, eles não farão nada por vocês. Enquanto eu os amo. Enquanto eu os amo e os livro e os protejo, só quero que vocês me obedeçam e voltem para mim. Versículo 5. Mas vocês não quiseram dar atenção e não obedeceram. Não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifícios aos ídolos. Versículo 6. Por isso eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém, e as incendiei, elas ficaram arrasadas, e até hoje são um espetáculo de horror. Não quiseram se arrepender. E também não quiseram voltar para mim. Não quiseram me obedecer, diz o Senhor. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora a vocês, por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, de modo que não fique sobrando ninguém? Isso quer dizer que quando o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele castiga, Ele não castiga somente o culpado, mas até mesmo os que estão do lado dos culpados, no meio deles, também serão castigados. Pagam por uma coisa que não fizeram, por causa dos cabeças, que são os pais, porque não querem se arrepender e não querem voltar e nem querem ensinar os seus filhos a obedecer a Deus, o nosso Senhor. Por que é que vocês me irritam com os seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Isso quer dizer que a ira do Senhor nosso Deus cairá sobre os rebeldes, desobedientes. Será, versículo 9, será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém pelos seus antepassados? Eles que fizeram essas tal maldades.
pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres. Foram eles que causaram tudo isso. Portanto, eu não fiz nada. Eles que causaram todas essas coisas. Mas os prejudicados foram vocês. Porque não querem se arrepender, não querem voltar para o caminho certo. Jesus ele tem dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda no caminho certo nunca tropeçará. Eu sou a verdade e ninguém ficará iludido. Eu sou a vida. Quem me segue viverá outra vez, para sempre. Mas, versículo 10. Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e os mandamentos que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Versículo 11. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá, porque não querem se arrepender, não querem voltar para o Senhor nosso Deus. Povo, se acordem. Nação de hoje, povo de hoje, se acordem, voltem para o Senhor nosso Deus, praticando e fazendo as boas obras, temendo e obedecendo ao Senhor nosso Deus. Parem de torcer a justiça. Povo, se acordem. Não fiquem dormindo, se levantem, não fiquem dormindo, se acordem. Voltem. Todos os rebeldes, todos os desobedientes, peçam perdão, misericórdia, volte para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Porque estamos vivendo os últimos dias, somos os últimos mensageiros do Senhor, nosso Deus, de poucas horas. Somos os últimos. A qualquer hora, a qualquer momento, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas ele descerá. Esse céu que estamos vendo, um dia ele vai se escurecer, um dia ele vai desaparecer. Essa lua que vemos, um dia vai escurecer, ela nunca mais vai dar a sua claridade. O sol também perderá o seu brilho, e as estrelas cairão na terra. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Aí será que vocês, todos os rebeldes, todos os desobedientes, será que vocês estão esperando para ver esse grande acontecimento? Pois eu digo a vocês que não haverá perdão e nem misericórdia na última hora. Não haverá, porque ele vai descer, vai mandar os seus, ele não vai pisar nessa terra, vai mandar os seus anjos, porque ele lidera tudo e todos, buscar os seus escolhidos. Povo, voltem para o Senhor nosso Deus, rebeldes e desobedientes, incrédulos e incrédulas, arrependam-se e voltem para o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ele não quer destruir ninguém, mas o ser humano é quem quer ser destruído. Porque esse mundo nunca mais vai existir.
está prestes a acontecer o que os filhos do reino estão esperando pelo Filho do Homem. Aí vai se acabar a arrogância, o orgulho, o nariz empinado, os olhos arrogantes, a mente mentirosa, a língua fraudulenta, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que guarda planos perversos do maligno, os pés que andam em direção ao caminho do mal. Vai se acabar tudo isso. Não vai aparecer mais. Não vai existir mais. Então, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pede que se arrependam. Ele avisa: arrependam-se e volte para mim, fazendo as boas obras. Vamos continuar a leitura. Versículo 11. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, destruirei vocês e acabarei completamente com o povo de Judá. Versículo 12. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra e depois resolveu ir morar no Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito. Morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Aleluia. Glória a Deus. Deus tenha misericórdia desse povo. Aleluia. Quando eles voltarem para o Senhor. Receba as boas obras deles, as boas condutas deles e as ações deles. E que o Senhor os sustente e que o Senhor os livre e os proteja de todo mal quando eles voltarem. Que sua ira e que o seu furor venha passar e o Senhor venha ficar feliz, alegre com o seu povo, que vai voltar para ti mais uma vez. Versículo 13. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém. Isto é, com guerra, fome e doença. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não está dizendo que vai descer do céu para dar uma pisa, para castigar, não. Ele não vai descer do céu para colocar ninguém, aleluia, com os joelhos dobrados em cima de milhos de arroz ou de feijão. Não vai não. Ele está dizendo que vai castigar com doenças, fome e vão morrer na guerra. Porque são rebeldes, desobedientes, se aliaram com o Egito. E também os que vieram, confessaram seus pecados, seus erros, suas falhas, pediram perdão, o Senhor nosso Deus os abraçou. Mas depois foram embora para o mundo de novo. O Senhor nosso Deus não está feliz com você. E você não está a escape. Arrependa-se. Volte. Mas volte com sinceridade. Arrependa-se, mas se arrependa com sinceridade. Volte para Ele. Versículo 14. Aqueles que ficaram
em Judá e depois vieram morar no Egito, não escaparão, nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai poder fazer isso. Só alguns fugitivos voltarão para lá. Somente alguns voltarão, mas nem todos. Porque nem todos querem se arrepender, nem todos querem voltar, pois irão morrer, ou de doença, ou de fome, ou na guerra. Versículo 15. Uma grande multidão veio falar comigo, com Jeremias, o profeta. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito. Eles disseram, versículo 16, nós não vamos dar atenção ao que você, Jeremias, nos disse. Em nome de Deus, o Senhor, nós não estamos nem aí. Esses são os rebeldes, obstinados, incrédulos, desobedientes mesmos, porque duvidam e fizeram pouco da mensagem do Senhor nosso Deus. Versículo 17. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifícios à deusa, chamada Rainha do Céu. Não tem nenhuma. Não existe nenhuma Rainha do Céu. Mas existe sim um Rei Todo-Poderoso. Jesus de Nazaré. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Portanto, não tem nenhuma rainha. Estão enganados, andando por caminhos tortuosos. Correndo perigos. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós e os nossos antepassados, os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, meus irmãos, está aí, porque Jerusalém e Judá foram destruídas, porque colocaram altares, postes da deusa na cidade de Jerusalém e na cidade de Judá. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso disse, é agora que eu vou destruir. É agora que eu vou me vingar, porque a vingança pertence a mim. Eu escolhi um povo para ser meus filhos. Escolhi um povo para me obedecer. E eles me rejeitaram. Estão fazendo tudo errado. Não querem se arrepender e não querem voltar para mim. Então, foi o que aconteceu com Jerusalém e Judá. Foram destruídas essas cidades por causa da teimosia deles. Naquele tempo, tínhamos muita comida, os negócios iam bem.
e nenhum mal nos acontecia. Versículo 18. Mas, desde que paramos de oferecer sacrifícios à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas de bebidas, começou a nos faltar tudo e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. Quem fez isso? O Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele falou, se cumpriu. Cadê a deusa? Cadê a rainha do céu? Para livrá-los. Cadê a rainha do céu? Para que pudesse dar uma ordem ou falar que não faltasse pão, alimento, sustento para eles. Faltou foi tudo. Faltou foi tudo. E muitos morreram, porque foram desobedientes. Verso 19. E as mulheres disseram: os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com a figura da imagem da rainha do céu. E quando lhe oferecíamos sacrifícios e fazíamos ofertas de bebidas. Versículo 20. Versículo 20. Ao ouvir essa resposta, eu disse, Jeremias, o seguinte a todo o povo. Jeremias falou que quando ouviu a resposta do povo, ele falou para todo o povo, aos homens e às mulheres. Versículo 21. Será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e os seus antepassados, os seus reis, as suas autoridades e o povo de Judá ofereceram nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Ele viu tudo, sabe de tudo. Versículo 22. Por isso a terra de vocês hoje um deserto. Por isso a terra de vocês hoje é um deserto. E ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror. E as pessoas usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo. E isto é, as maldades e as coisas que ele detesta. Versículo 23. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje, porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinos, as instruções e os mandamentos dele. Versículo 24, versículo 24 e versículo 25. Porque o versículo 24 está resumido no versículo 25. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, me havia mandado falar ao povo de Judá, que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tanto vocês como as suas mulheres fizeram promessas à rainha do céu, a deusa de vocês. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer
ofertas de bebidas e tem cumprido essa promessa. Está bem. Paguem as suas promessas, cumpram os votos que fizeram. E vamos ver se vai se cumprir. E vamos ver se a sua rainha, como vocês dizem, vai ouvir e atender as suas orações e os seus sacrifícios e suas petições. Versículo 26. Mas, agora escute bem. A promessa que eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou fazer em meu poderoso nome. Aleluia. E não me arrependo. A todos vocês, judeus que estão no Egito, nunca mais deixarei que nenhum de vocês use o meu nome para fazer uma promessa, dizendo: juro pela vida do Senhor nosso Deus. Não permito. Versículo 27. Eu não vou trazer para vocês a felicidade, mas a desgraça. Impeçam. Vou trazer para vocês a desgraça. Me impeçam de não trazer. Vocês, todo o povo de Judá que vive no Egito, vão morrer na guerra ou de doença, até que se acabem. Cada um de vocês, rebeldes. Versículo 28. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá e que viveram para o Egito, e que vieram para o Egito. Perdão, vou ler de novo o versículo 28. Vou ler de novo o versículo 28. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá e que vieram para o Egito ficarão sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, se a minha ou a deles. Versículo 29. Eu, o Senhor, dou a vocês um sinal como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. Versículo 30. O sinal é este: eu entregarei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. E agora, meus queridos amados irmãos, todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.